Sejam todos bem-vindos ao Colunas do Tempo, um espaço criado por nós para resgatar a memória da maçonaria fluminense, através da voz daqueles que ajudaram e ajudam a construir a história da nossa ordem. Comigo, o irmão Domingos de Almeida, que vai me ajudar a conduzir os trabalhos, e hoje estamos aqui recebendo o irmão Elmo Azevedo, da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, e o irmão Vandir Encarnação, do Grande Oriente do Brasil, para o estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Obrigado pela presença de vocês. Nós tivemos um grande desafio aqui na relação dos currículos. Haja página, se eu fosse imprimir, haja página para imprimir. É um abençoado currículo dos dois irmãos. Então, assim, a gente vê que dentro desse currículo tem muita história para contar, tem muita vivência. E a primeira que vem a dúvida é: como é que surgiu esse primeiro contato da maçonaria com vocês? Como é que foi o primeiro contato? Como é que vocês conheceram a maçonaria? Quando isso surgiu? Bom, em relação a mim, eu sempre estudei, sempre me dediquei a buscar a verdade. E os caminhos que eu trilhei para chegar, sempre eu tinha essas ordens secretas que nos traziam informações. Então, quando eu fui convidado a entrar, eu sabia o que era maçonaria, mas não sabia o que tinha lá dentro, tá? O que era tratado, mas conhecia a maçonaria. Sabia que era uma ordem secreta, que tinha muitos anos e que me trazia uma certa intimidade. Mas eu aguardei ser iniciado. Fui convidado por um irmão que foi meu colega de ginásio, na época, o Dr. Fomarion, todo mundo, muita gente conhece, e que o Orquinésio delicadamente trata como Dr. Samalião. E ele, por ter sido meu colega de turma, por ter uma admiração muito grande, porque ele é cirurgião dentista, e meu pai era cirurgião dentista, ele admirava meu pai, né? Então, passamos a ter uma ligação grande, e nisso veio o convite por parte dele para que eu ingressasse na maçonaria. Inicialmente, eu segurei a minha proposta porque eu estava com filhas pequenas. E ainda, como eu sou professor, eu tinha que dar aula, tinha que trabalhar em muitas escolas e o tempo estava restrito. O que eu fiz? Dei uma segurada na proposta. Depois, quando as coisas melhoraram, as crianças cresceram mais um pouquinho, eu pude, então, ingressar. Ingressei no dia que o Flamengo foi campeão do mundo. Duvido que vocês lembrem da data. 12 de dezembro de 1981. E que, por sinal, choveu, encheu Niterói de água. Então, esse foi o dia da minha iniciação. Que, por sinal, eu tenho algumas boas lembranças daquele momento. Tinha um irmão que era o guarda externo e que ele, no dia da minha iniciação, eu de olhos vendados, ele vai com a pontinha do dedo indicador, molha num perfume de alfazema e coloca na altura do terceiro olho, aqui na minha testa. E aquilo, durante toda a minha iniciação, eu sentindo aquele aroma. Aquilo me elevou. Eu viajei no tempo. Fantástico. E isso foi a minha iniciação. Incrível. Bom dia. Olha, eu confesso que da minha iniciação eu quase que não gravei nada, porque eu não sabia nem o que era maçonaria. Não sabia o que era maçonaria, totalmente não tinha conhecimento da maçonaria.
o meu padrinho, Moacir Dias Corrêa, que era da loja Cássio, nós trabalhávamos juntos no Detran, tá? E ele me fez o convite. Tá? Mas eu não tinha a mínima noção. Mas, ao iniciar, e até hoje eu sou muito grato à nossa querida instituição, né? Sacrossanta Instituição Maçonaria, porque muita coisa a instituição acrescentou para mim, e acrescenta até hoje. Mas, quanto à minha iniciação, eu não sabia, nem para ter uma ideia, eu não sabia nem onde era a loja que eu iniciei, porque a minha proposta foi colocada na loja Cássio. Tá? Eu também não sabia nem onde era a loja Cássio. E eu fiquei relutando, né? Tipo assim, eu recebi a proposta em 79 e só fui iniciar em 82 numa loja em São Gonçalo. Então, com esse período eu tenho até a minha proposta de casa até hoje. Eu guardo de lembrança o auxílio do meu padrinho Moacir para preencher, porque até para preencher a proposta eu me enrolei um pouco. Aí saímos para almoçar, aí sentamos lá no restaurante e ele começou a me orientar. Eu tenho essa proposta até hoje em casa. Então, realmente, da minha iniciação, eu não sabia também nem para onde eu estava indo. Então você não tinha nenhum conhecimento do que era maçonaria, não tinha uma opinião formada? Nada. Nem pelas lendas urbanas? Nada. Nunca tinha ouvido falar que, isso... Não, nem passava pela minha cabeça o que era maçonaria. Contato nenhum com maçom. O Elmo foi iniciado na loja Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que é uma loja da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro. Fundadora dela, ou seja, é uma loja centenária. Isso. O Vandir da Nova Estrela do Oriente, também uma loja aí já com seus 40 anos. 75 anos. É, a loja de 50. Durante todo esse percurso, ou seja, nas respectivas lojas, vocês encontraram, devem ter vivenciado diversas histórias. Mas nos primeiros meses, dentro da ordem, como é que foi esse primeiro contato com a maçonaria para vocês? Primeiro período, primeiro ano, né, de aprendiz? Agora eu vou deixar você. Eu confesso que, realmente, no primeiro ano, quer dizer, nos primeiros meses, eu continuava ainda sem entender. Por quê? Porque eu já fazia um movimento na minha igreja, e eu trabalhava com os adolescentes e com os jovens. Então, eu já fazia um trabalho de filantropia, né, na igreja. E a minha surpresa maior foi que eu encontrei justamente o segmento que eu tinha lá fora, dentro da maçonaria. Então, eu fiquei feliz, contente e satisfeito. Olha, eu estou no lugar certo. Elmo? Olha, como eu já tinha uma noção de onde eu estava pisando, e no dia da iniciação, eu fiquei em êxtase. E eu sempre tive um vislumbre muito grande do que é o desconhecido, do que é aquele segredo. Então, como a maçonaria era discreta, ela não era exposta tanto como hoje está, a gente tinha ela mais em segredo, eu via o que eu lia nos livros. Eu via colunas, eu via corda, eu via o olho que tudo vê. Eu comecei a ver muitas formas. Eu sempre fui um apaixonado pela história, pela literatura, e eu adorava os símbolos, como adoro ainda. Então, eu era Rosa Cruz. Então, você vê, eu já tinha um conhecimento de algumas particularidades da maçonaria. E ali, durante os 3, 4, 5, 6 meses de iniciado, eu saía em êxtase e ia para casa satisfeito, querendo ler mais, como naquela época a bibliografia da maçonaria
era restrita, você não tinha publicações expostas em livraria, porque a maioria das editoras eram espanholas, eram de origem da igreja. E o que acontece? Eles seguravam, eles não deixavam publicar assuntos maçônicos. E aí nós tínhamos dificuldade de estudar a maçonaria por falta de livros. Material. Então nós buscávamos em sebo. E no sebo a gente achava alguns assuntos que eram de ordem geral e outros referente à liturgia, que era mais difícil, porque você não tinha publicação fácil. E outra, as ritualísticas, diferente. Algumas ritualísticas você tinha mais material, porque o Brasil, como ainda continua, 80% é o rito escocês antigo aceito. Uhum. E como eu iniciei no rito de York, que é a emulação, tá? Tem a mesma origem, eu não tinha quase material. Tanto é que eu fui concluir os graus filosóficos do rito escocês porque não tinha do rito de York. Então eu fiz o escocês e concluí em 1988, aqui no Hotel Glória, aqui pertinho, grau 33. Olha, você vê que eu comecei a buscar. Lia muito, apresentava muitos trabalhos. Por isso que até hoje eu estou lá. Todos que iniciaram comigo foram embora. A gente fica. Quem busca. Então eu adorava as quinta-feiras, que era o dia da minha reunião, para mim apresentar meu trabalho, para receber as críticas e os elogios. Tá? Uma coisa importante, o Vandir comentou sobre a questão de ser de um movimento religioso. Você tem uma história para nos contar, assim que você iniciou, quando assumiu, né? E com a relação com a igreja. Conta para a gente essa história. Quando eu iniciei, alguns segmentos, né, eu diria alguns atuantes na nossa igreja católica, eles tinham algumas observações contra, até hoje tem, né? Para variar, a maçonaria nos ensinou a fazer feliz a humanidade, então a gente se destacava, né? Por exemplo, eu fui três festas da padroeira, eu fui presidente. Fui presidente de três festas, quer dizer, coisa que lá não acontecia, porque nós conseguimos unir todos os segmentos da igreja para trabalhar em cima da festa. Então, eu tive esse problema quando eu entrei, porque a maçonaria, como eu falei no início, alguns atuantes na igreja tinham observação, achavam que a gente tinha pacto com tudo que tem direito, matava criancinha. Aquelas lendas urbanas, né? Aí uma vez eu fui convidado para coordenar geral, né, todo o segmento da igreja. Aí um irmão falou assim para mim, né, da igreja, né, o padre quer conversar com você. Eu falei, tudo bem. Aí fomos lá conversar. Quando chegou lá para conversar, o padre me questionou. Você é da maçonaria? Eu falei, muita honra. Aí ele entendeu que eu era novato na maçonaria, então ainda não tinha conhecimento do que era a instituição. Aí comecei a querer me orientar para me mostrar um caminho da igreja, achando que da maçonaria não era o caminho correto. Aí, quando eu senti que ele estava levando a conversa para esse lado, eu falei, padre, se o senhor me chamou aqui para me escolher se eu continuo atuante na minha igreja ou a minha maçonaria, eu vou dizer para o senhor que eu vou ficar com a maçonaria, porque a maçonaria nunca me cobrou o meu comportamento e o meu segmento na sociedade. Então, aí ele ficou assim meio não esperava, né? Porque eu senti que ele estava querendo, não é fazer a minha cabeça, querendo me convencer que eu entrei no lugar errado, quando na realidade ele estava mostrando para mim que eu não tinha conhecimento nenhum da maçonaria. Aí, para cortar a conversa, então, se a ideia do senhor me chamar aqui, porque eu estou com um compromisso maior de ser o coordenador geral, né, na nossa paróquia.
e a maçonaria vai me impedir de participar desta forma, me doar, né, para a nossa comunidade. Então, vamos ficar por aqui mesmo, porque eu fico com a minha instituição. Esse preconceito, você acredita que ainda existe esse preconceito? Existe. Vocês acham que ainda existe esse preconceito, né? Na igreja, os padres, existe. A igreja, não só os padres, eu diria até nas próprias igrejas evangélicas também, ainda Muitas delas. Tem até um fato, quando ele citou a igreja evangélica, teve um fato de um irmão, passou a ser irmão, mas era candidato, e nós fomos fazer a sindicância, fizemos do irmão Domingos, e quando ele era solteiro, então eu pedi que ele convocasse a mãe dele para a gente conversar, né, passar com ele. Aí quando fui conversar com a mãe desse candidato, aí ela falou, você está entrando para a maçonaria? Lá vocês têm pacto com o demônio, não sei o que e tal. E realmente o rapaz estava tão entusiasmado para entrar e ela realmente, a mãe, ele solteiro, então o sim tinha que ser da mãe, né? Casaram da esposa. Aí eu perguntei a ela o seguinte, eu posso marcar uma outra entrevista com a senhora? Ela falou, pode. Quando é que vai? Ela marcou o dia, eu levei, eu estava pensando levei o seu irmão Arquinésio, né? Levei o Arquinésio. Aí levei o Arquinésio e falei para o Arquinésio, eu encontrei essa barreira, né? Essa ideia que realmente a mãe do candidato tem sobre a nossa instituição. O Arquinésio lá conversou com a mulher lá uns 40 minutos lá. Conclusão, a mulher aceitou realmente a maçonaria e na primeira festa que nós fizemos na nossa loja, o filho dela já iniciado, estava falando com o Elminho. Ela que fez tanta exigência, o pior comportamento da festa foi o dela. Pode isso. Então, era uma pessoa que tinha uma noção da maçonaria, mas ela realmente provou que não tinha o comportamento para estar no nosso meio. Entendi. Mas me fez várias indagações, alegando uma série de situações, né? A gente tem pacto com isso, com aquilo, mata criancinha. Então, a religião, eu concordo que até hoje a gente encontra essa barreira. Na minha igreja, muito não, porque o padre não permitia, né? Não permitia isso aí. Mas os outros paroquianos de outras paróquias, eles tinham um conceito fora do comum. Eu, inclusive, quando fui eleito venerável da minha loja, o padre da minha igreja mandou conselho paroquial ir lá na minha posse, me prestigiar e mandou uma mensagem de otimismo, entende? E o grão-mestre da época era o irmão saudoso, José Coelho da Silva, nosso eterno grão-mestre, professor Coelho. Ele estava ao meu lado e eu falei para ele, essa mensagem aqui é da minha igreja, mas como tem alguns irmãos aqui que têm observação com a igreja, então não. Se você não der ciência à Assembleia da mensagem que o padre mandou para você, eu vou fazer esse comentário. Então, o Zé Coelho, na época, fez, e alguns irmãos até achou engraçado, né? Pô, a igreja mandou uma mensagem parabenizando o irmão Vandia como venerável e tal. Só que o conselho paroquial estava lá fora, mas a minha posse como venerável, o nosso saudoso irmão Carequinha, tomou 40 minutos na fala dele, né? Alô, nada do Brasil, né? O grande que está no universo. Tomou um tempo, eu cheguei lá fora, eu não tive a oportunidade de agradecer a presença dos meus queridos irmãos da minha igreja. Então, realmente, até hoje a gente sente que tem essas observações. Eu tenho esse privilégio que a minha igreja nunca me questionou sobre essa situação. Olha, mesmo na minha iniciação, antes de eu ser iniciado, quando eu cheguei para minha mãe e falei que eu ia ingressar na maçonaria, ela falou, não, meu filho, isso é coisa do diabo. Ela era totalmente desinformada. A grande verdade é que não interessa para muitos órgãos que tem por influência a igreja dar essa informação ao público. Se você pegar as televisões de hoje, você vai ver que algumas, como a TV Nossa Senhora Aparecida, apresentam um programa, se eu não me engano, às terça e quarta-feira, com o Rodrigo
esqueci o sobrenome dele, sobre o conhecimento do sagrado. E ele faz excursões por vários segmentos, tratando exclusivamente da igreja, principalmente Igreja Católica Romana. Então, a propaganda deles é muito grande. E isso não acontece com a maçonaria. A maçonaria não tem esse alcance. Por quê? Porque não deixam. Apesar de nós termos dentro da maçonaria muitos irmãos influentes, mas que até eles respeitam e são tolhidos por esses segmentos grandes que comandam a nação, que comandam o mundo. Existem grandes segmentos que fazem a triagem, não deixa sair a verdade. Então, a verdade não pode ser falada. E aí nós somos obrigados a ser desconhecidos. Muita gente lá fora não sabe o que é a maçonaria. O irmão comentou sobre sua iniciação e o comentário da tua mãe, me veio à memória no meu processo. O meu processo foi bem parecido, né? Bebo muita água. Quando eu estava no processo de iniciação, também não era casado, não tinha namorada, e aí foi buscada a opinião da minha mãe. E aí quando eu comentei com minha mãe, eu falei assim, mãe, eu fui convidado a iniciar na maçonaria e tal. Ela, não, esse negócio é do diabo, eu não quero. E minha mãe nunca foi religiosa. Então isso era o medo da lenda urbana, né? O não conhecimento, a falta do conhecimento gerava esse... E aí eu conversei com ela, não é isso, pô, não é bem assim e tal. E eu até costumo brincar, eu costumo repetir isso, que meses depois a gente teve um evento na loja e tava ela na cozinha comigo, cozinhando, e pô, teve música, ela tava cantando e tá ajudando. Então assim, mudou totalmente a visão com a vivência. Quando ela começou a vivenciar, começou a ver indiretamente a vivência, se transformou numa vivência direta. Então, acho que é muito importante isso que o irmão falou, essa questão da transparência. Então, o objetivo, inclusive, do Colônia do Tempo é isso, a gente trazer um pouco a história e a participação da maçonaria na sociedade, através de quem participou, quem criou, quem construiu e constrói até hoje, para desmistificar um pouquinho isso, para tirar um pouquinho essas lendas. E, em cima disso, eu queria saber... Mesmo com todas essas barreiras e empecilhos, como é que era a atuação da maçonaria frente às instituições governamentais, não governamentais? Como é que era essa relação? Existia alguma relação? Olha, alguma parceria? Existia algumas parcerias, principalmente por irmãos que comandavam essas instituições. Por exemplo, na minha loja, nós tínhamos um irmão que foi grão-mestre da grande loja, o Zé Guimarães Gonçalves. Ele comandava, naquela época, Tesouro Estadual, Secretaria do Tesouro Estadual, que hoje é a Secretaria de Finanças do Estado. Então, ele tinha acesso a muita coisa. A relação da maçonaria com ele era muito boa e, através dele, conseguimos muita coisa. Você vê, o próprio Dr. Valdemar Azevedo é um exemplo. Foi ministro. Olha, quantas coisas, através dele, a maçonaria fez. Vários momentos, nós tivemos vários jantares em que vieram ministros, presidente do Supremo, vice-presidente da República. Nós tivemos Aureliano Chaves aí uma vez, que era o vice-presidente da República. E veio por quê? Por causa do ministro, o doutor Valdemar Azevedo. Então, essa relação é muito boa. Agora, ela fica restrita ali. Ela não extrapola, não sai a propaganda na rua e na televisão como se consegue os partidos políticos, a igreja.
Maçonaria não tem um canal. Comparação com essa época e hoje, você acha que a maçonaria tem um pouco mais de espaço? Ou ainda continua a mesma limitação? Olha, isso é proporcional. É a mesma coisa. O que acontece na sociedade acontece dentro da maçonaria. Por quê? São os mesmos homens que estão ali. O homem que está na sociedade, trabalhando, se dedicando, é o mesmo homem que está dentro da maçonaria. Ele não deveria deixar afetar o trabalho dele interno, mas não consegue. Então, se a coisa fora da maçonaria está acontecendo, vai acontecer dentro da maçonaria. Uma coisa é proporcional à outra. Eu estou desempregado lá fora, vou ter problema lá dentro. Tem uma revolução social lá fora, vai ter dentro da maçonaria. Ela não consegue barrar isso. Deveria, mas não consegue. Por quê? Pela nossa formação, como nós estamos estruturados como ser humano. Nós temos nossas emoções, nós temos as nossas qualidades, sabe? E isso, como dizia um cidadão que era do Departamento Financeiro da República, é imexível. O Mandir comentou que encontrou na maçonaria o mesmo movimento com jovens, né, que tinha no movimento da Igreja Católica. Fala um pouquinho sobre os Demolês e os Filhos de Jó. Tio Vandir. Inclusive, a minha identificação primeira na maçonaria, eu tenho mais de 30 anos trabalhando com jovem, porque a maçonaria entendeu que eu já trabalhava aqui fora com jovem, então eu tinha uma facilidade. Então eu fui nomeado para a Ação Paramaçônica Juvenil, que poucas pessoas até sabem, que é a nossa PJ, em 1983, na fundação da APJ. Porque o grão-mestre da época, que foi o nosso primeiro grão-mestre do Goiás, na época, o Goiás, que era lá no bairro de Fátima, o Silvio Cláudio, ele precisava de colocar irmãos para trabalhar com o nosso jovem, que até hoje a gente tem dificuldade de encontrar irmão para se dedicar à nossa juventude. Então, eu fui nomeado em 83. E até um fato engraçado, que eu estava num congresso, num encontro lá em Sergipe, na cidade de Estância, e, de repente, eu fui chamado para a mesa principal. Eu entendi que eu estava sendo chamado porque eu estava ali representando o nosso grão-mestre do Rio de Janeiro. Mas, para minha surpresa, eu fui chamado porque, coisa que eu até desconhecia, eu não sabia que eu era o 01 no Rio de Janeiro, na PJ. Eu não sabia. Então, eu fui chamado para isso. E depois o pessoal lá queria tirar foto comigo e tal. Eu nem sabia que eu era o 01. Por quê? Porque eu fui nomeado em 83, até o pessoal fazia uma brincadeira comigo, porque eu era mestre novo. Aí a turma falava assim, teu avental está saindo tinta, cara. Porque eu tinha sido exaltado há pouco tempo e fui aproveitado por já trabalhar com jovens. E mais adiante, através do nosso querido, saudoso irmão Alberto Mansur, a gente também, por exemplo, nós fizemos parte do primeiro capítulo do Rio de Janeiro, que é aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que é o capítulo 01, no Rio de Janeiro, através do irmão Mansur. Eu era o único irmão do Grande Oriente do Brasil, na época, Goiás, né, que participava diretamente, e que era muito ligado à nossa querida Grande Loja. E eu consegui ser, na época, oficial executivo por vários mandatos. Entende? E nós tínhamos um acordo com a Grande Loja e o Goiás na época, que cada ano a gente fazia uma troca, né? Então, o irmão Cota, né, da Grande Loja, era o oficial executivo, tomava conta da Ordem Molene naquele período. No ano seguinte era o tio Nilo, que era do Goiás, e no ano após o Nilo era a vez do Goiás, né? Que o irmão Vandir, que era oficial executivo. Mas como eu, na minha função no Grande Oriente do Brasil, Rio de Janeiro, eu nunca pratiquei somente a minha secretaria,
né? Eu era tipo o Severino, né? Era o Severino. Então, quando chegava a minha vez, eu sempre passava a bola para o tio Cota, porque eu tinha outros compromissos para seguir a agenda do nosso grão-mestre da época. Mas muito me honra realmente de ter sido aproveitado na nossa juventude, e a gente, na época, conseguimos fundar alguns capítulos, o capítulo lá de Cantagalo, né? Conseguimos, o capítulo de Friburgo, então nós, Teresópolis, tivemos participação, e até hoje eu não consigo ter o meu nome identificado, só tio Vandir. Tio Vandir. Como era o tio Edson, né? Eu, tio Vandir. Então, o tio Edson, inclusive, passou até a assinar tio Edson. Exatamente. Então, até hoje, a gente, por ter trabalhado esse tempo todo com a nossa juventude, né? Dando um pouquinho da nossa doação, né? Prestando o nosso ombro amigo, né? A gente tem essa característica de tio Vandir. Até um fato até meio engraçado. Eu fui fazer uma instalação de um venerável, tá? A pedido, não foi no interior, não me lembro se foi das Ostras, foi um desse aí. Aí eu fui fazer a instalação. Aí, quando terminei a instalação, aí o menino que assumiu, ele teve que usar a palavra, claro. Se são veneráveis, sabe que, né, a palavra, não sabe nem o que está fazendo ali, mas tem que falar, né? Aí, quando ele falou, ele se dirigiu a todos e virou tio Vandir. Eu falei, meu irmão, eu não sou seu tio, eu sou seu irmão. Mas ele falou, eu não consigo chamar não te chamar de não ser de tio Vandir. Então, me marcou muito. Tá? Eu tenho até uma gratidão muito pelo nosso jovem, né? Até hoje a gente entende que o nosso crescimento, tá? Nosso aproveitamento até na ordem maçônica foi através realmente da nossa dedicação à nossa juventude. Não pode esquecer das filhas de Jó, das meninas, também fundou alguns. Fundamos as filhas de Jó também. Alguns Betel também espalhado por Niterói. Porque na época a gente era muito ligado com o Alberto Mansur, tá? E ele colocava a gente em todas as fundações da parte paramaçônica, né? Mas a grande loja, não é que dominava, mas a grande loja assumia mais os compromissos, né? Através do tio grande Zé Maria, né? Saudoso Zé Maria, né? Mas ele, sempre que tinha oportunidade, ele colocava a gente para participar. E conseguimos, realmente. Eu devo esse crescimento, né? Se é que a gente pode parar dessa forma, sem vaidade nenhuma, ao trabalho que a gente desenvolveu junto com a nossa juventude. Em cima dessa fala das ordens paramaçônicas, das filhas de Jó, dos Demolês, olhando agora um pouco para o social, teve alguma ação da tua loja ou da tua potência, algum evento que vocês tenham feito, tenham participado, que foi marcante, que você falou assim, cara, isso aqui me ganhou, o fim desse projeto, o fim dessa ação aqui é uma coisa que bota mais uma estrelinha para mim em cima da maçonaria? Olha, realmente, o maior evento que até a gente guarda até na memória até hoje, né, foi o nosso trabalho junto com o nosso querido Pedro Marques, naquela comissão de festa da nossa Evolução número 2. Eu sempre fui do GOB, RJ, né, Goiás na época, mas tive a honra de participar desde o primeiro baile da ternura na nossa querida Evolução número 2, que a renda era toda voltada para a Pai de Niterói. E aquilo realmente me comoveu, que já tinha noção de alguns trabalhos já com nossos jovens na igreja, depois com os Demolei, Filha de Jó e tal, a PJ. Então aquilo ali realmente para mim foi um crescimento muito grande e marcou muito. Por quê? Porque eu entendi que a maçonaria, através da filantropia, estava seguindo o mesmo segmento, mesmo contexto do que eu aprendi através da minha religião. Então, a Baile da Ternura foi para mim, marcou, e para mim, inclusive, entendi ali a maçonaria por um outro ângulo. E a maçonaria realmente participativa, voltada para o bem da humanidade. E você, Almo, você lembra de algum? Olha, eu lembro de alguns. Olha, nós tivemos vários momentos de alguns veneráveis mestres, que nem todos veneráveis conseguem
se associar ou se unir a um grupo desse. Mas nós tivemos envolvimento dos Demolês aqui da Irã 7. Como é que é o nome dali da... Capital Cidade de Niterói. Cidade de Niterói. Andrade Neves. Isso, Andrade Neves. Na época, nós tínhamos um venerável chamado Lucas, Antônio Lucas. Era um português que ele era representante de doces. Então, ele vendia doces para várias unidades e ele... Você vê, doce é criança. Quando a gente fala em doce, a gente vê velho diabético e criança. Então, ele tinha uma Kombi e nós fomos fazer um trabalho com um abrigo de crianças lá em São José, quase já na divisa com Itaboraí, onde tinha uma senhora, Dona Isis, que ela tinha, lembra, Dona Isis? Ela tinha mais de 40 crianças, ela tomava conta de mais de 40 crianças. Então, a gente levava os jovens, levava os nossos filhos. Eu não esqueço as minhas filhas pequenininhas, levando boneca, carrinho, levava brinquedo. E toda semana, o Lucas, com aquela Kombi, ele pegava a xepa do Ceasa, lá do Colubandê, levava para lá para fazer sopa para aquelas crianças. Isso era um trabalho conjunto. Em vários momentos, a gente tinha o filho de, por exemplo, Elinho. O filho de Elinho... Breno participava, o outro irmão também. Como ele era da nossa loja, as crianças que eram Demolei iam fazer. Então, o relacionamento, inclusive, é um fato contundente, isso aí não tem jeito. Se você faz, vem um retorno para a loja. A loja melhora a relação entre as pessoas, entre os membros da loja. A loja fica mais bem vista. Toda loja que pratica esse tipo de atendimento, ela melhora. O quadro dela cresce. Os trabalhos começam a ser melhores. Então, é uma prática que dá certo. O grande problema, você vai dizer assim para mim, mas por que não continuou? Porque é a cabeça do ser humano, é quem administra. Porque cada um pensa de uma forma. Então, é aí onde existem as mudanças. Infelizmente, acontece desse jeito. E os grandes projetos acaba vindo morro abaixo. Aquela ideia que o projeto não é meu, não vou dar continuidade. Exato, é a porcaria da vaidade. Aonde derruba tudo é a vaidade. Ah, a maçonaria não tem vaidade, são os mais vaidosos. Mas em cima da lembrança do irmão Lucas, né, portuguesinho pequenininho, nós fizemos um Natal com essas crianças, na Dona Isis, e eu levei o meu grupo da igreja, o violão e tal, o pessoal para fazer aquela brincadeira e tal. Mas como era período de Natal, a gente precisava de vestir alguém de Papai Noel. Aí vestimos um irmão. Ele era muito brincalhão e tal, você é o cara. O irmão. Quando chegou na hora dele pegar os brinquedos no saco, aí o garotinho pequenininho olhou assim e falou: "Ih, Papai Noel tá chorando." O irmão, ele não conseguiu. Tamanha foi a emoção e o ambiente, né? Uhum. Então, o Papai Noel realmente ali não fez o vexame, mas ele realmente se emocionou e a gente não entendeu. Eu pensei que ele estava passando mal. O garotinho pequenininho que estava sentado olhou assim e o Papai Noel está chorando. Aí ele estava chorando. Então, esse trabalho que ele falou emocionava a gente, porque não que a maçonaria hoje não faça isso, mas é aquele problema, que os irmãos hoje não estão muito empenhados nesse tipo de trabalho, né? Talvez até
Então, a maçonaria hoje, ela está voltada ao mundo, está muito modernizada, está muito para o outro lado. Então, mas eu sou da época que realmente a maçonaria era feita desta forma. O irmão tocou num ponto que me chamou a atenção, que o Elmo falou que tem muitas histórias para lembrar, e aí eu trouxe aqui a memória, logo assim que eu iniciei, logo depois, teve a inauguração do elevador da LIF. E aí, naquela cerimônia foi contado um pouco das histórias, né? Foi citado um irmão especial que me ficou na memória, que é o irmão Modesto. Estava de cadeira de roda. E um pouco da história do quanto ele se dedicou ali para a loja, para a ordem, um pouco da história dos eventos que foram criados ali com fins sociais, para o prédio, para a loja e para fins sociais. E aquilo ali naquele momento me fez pensar assim, beleza, mas aonde está isso hoje? Aonde está isso hoje? Eu não vejo mais com tanto fervor isso hoje. Vocês sentem essa mesma diferença? Essa escassez desse gás do pessoal meter a mão, fazer e tentar trazer um pouco mais dessa ação da maçonaria para a sociedade? Deixa eu te contar uma coisa. Vai acontecer dia 4 de maio, lá na nossa loja, um evento para ajudar um irmão que perdeu a perna por ser diabético e está sujeito a perder a outra. Então, ele está desempregado, está em casa e precisa comprar uma perna. Olha, aí nós resolvemos fazer um evento, angariar fundo para comprar a perna para ele. E isso, iniciativa dos irmãos da loja. Nós mudamos. E isso faz com que uma loja que às vezes estava paradona, ela volte a se mexer, porque isso atinge o âmago da gente. E nós precisamos mexer no ser humano, em alguns locais, que muda o humor dele, que muda a emoção dele, que desperte nele o amor, porque isso faz com que o ser humano mude o seu comportamento. Você fala, a sociedade está crescendo, está mudando. O Vandir falou que hoje a gente trabalha muito com informática e isso prende o irmão a viver numa matemática diferente. Olha, a minha matemática antigamente, muito mal eu tinha calculadora. E eu era um dos primeiros alunos da sala. Era tudo na mão, aprendia tudo. Hoje, eu vejo meus netos, eu uso a calculadora, a internet, tudo. A gente está evoluindo de um jeito e involuindo de outro. A gente fica preguiçoso, a gente já não pensa como se pensava. Então, outro dia eu vi no Facebook uma imagem muito importante. A era dos homens de ferro está indo embora. Aqueles que construíram isso já não estão ficando mais aqui, estão morrendo. Que sociedade vai ficar? Com isso, também a maçonaria, ao longo do tempo, ela mudou. Ela, no início, ela era o quê? Ela era uma geradora de emprego. Ela criou normas. Ela fez o papel, porque não tinha sindicato, ela fazia o papel do sindicato. Ela que estabelecia preço para as coisas. Ao longo dos anos, ela veio mudando. Ela saiu de operativa para especulativa. O que era especulativa? Começou a entrar os pensadores.
Aí aqueles pensadores começaram a mudar. Eu não vou pegar na enxada, eu não vou pegar no serrote, eu não vou pegar no cinzel e no maço. Eu vou pensar e mandar e contratar um empregado para fazer. Aí foi mudando e hoje ela vai mudar novamente. A especulativa já era. Porque dentro da especulativa começou a haver as revoluções, maçons fundando ou fazendo com que um país se libertasse. Quantos maçons entraram em guerra para poder libertar um país da sua escravatura? E isso aconteceu, e muito. Nós tivemos vários casos aqui na América do Sul, na América do Norte, na África, e vai por aí adiante. Agora isso não tem mais, a maioria já estão, todos eles, a escravatura foi embora. No primeiro momento, no episódio anterior, nós tivemos o nosso grão-mestre e eles comentam exatamente isso. Isso não pode acontecer, e ele deixa isso bem claro, que o que falta na maçonaria é exatamente isso. É o olhar no olho, é o calor humano, é o estar perto, estar junto. Então não tem como nós pensarmos numa maçonaria sem a reunião em loja, sem a reunião presencial. Ele deixa isso bem claro nesse episódio. Ele fala da importância de estarmos juntos, de nos abraçarmos, e comenta até que se sentiu esse afastamento com a pandemia, mas que, no que depender, eu até falo em nome deles, né? A maçonaria vai se adaptar, sim, mas sem jamais abrir mão desse contato, desse convívio, porque é fundamental. Mas para isso é necessária atitude. Sim, com certeza. Tá? Nós precisamos ter alguns trabalhos, começar a fazer algumas atividades presentes. Tá? Por exemplo, precisamos criar uns tipos de seminários em regiões regionais para se discutir assuntos litúrgicos. As lojas precisam se conscientizar. O Semabra fez isso e ia pouca gente. Eu não esqueço uma participação que eu tive no Semabra, em Teresópolis, onde nós fizemos lá uma reunião, apresentando o Semabra, apresentando e puxando alguns tópicos litúrgicos. Nós tivemos 20 irmãos. Cadê o interesse? O que está faltando na maçonaria para esse interesse? Isso nos leva justamente a essa pergunta. Você acredita que hoje o maçom, eles estão com preguiça de aprender? Sim. Sim. Se você pegar, o irmão não quer pensar. Ele quer ganhar pronto o que você pensou, o que eu pensei. Verdade. Ele quer de mão beijada. Você quer ver um fato que o Luiz falou ali? Ele mesmo falou, respondeu, mas esqueceu de um fato. Ele falou que a mãe dele, quando soube que ele ia ingressar na ordem, ficou... Mas e o avô dele, que foi da minha loja, não era maçom? O que ele passou? Eu não sei se era dela, era do seu pai. Era dela. Era pai dela. E ela não
sabia que ele era maçom? Não sabia. Não sabia. Naquela época tinha isso. Não sabia. Você vê... Eu só soube que meu pai era maçom depois que ele faleceu, que foram buscar os paramentos. Então você vê... Isso é desinformação. Mas estamos falando também de 50 anos atrás. Sim, mas ainda tem muita gente desinformada. Tem, porque nós observamos, em alguns casos, e não são longos, não são longínquos, eles são próximos, no caso de uma sindicância que Vandir foi fazer. Não tem muito tempo. Verdade. Então, a coisa está presente. Vocês me perdoem eu falar demais, mas é necessário bater nessa tecla. Ninguém estuda. Eu estou com praticamente 44 anos de maçonaria. Estudo, leio todo dia. Ah, mas você... Não, eu não fui... a minha formação como adolescente, como criança, não fui dessa forma, não. Eu fui aprendendo com o tempo e despertou dentro de mim essa vontade. E ela me trouxe para cá, para a maçonaria, para ler, para estudar, para aprender. Ah, você tinha o apoio do seu pai. Meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Meu pai tinha 37. E eu tive que me virar. Minha mãe tinha a 4ª série. Então, ela mandava a gente para a escola. Mas ela não ficava cobrando, não. Porque muito daquilo que a gente precisava, ela não tinha como nos dar retorno. E aí eu tive que me virar sozinho. Fui buscar, estou buscando. Eu acho que o homem ele tem que ser brigão, ele tem que brigar consigo mesmo. Ele tem que buscar do porquê de tudo. Vai buscar, dentro de loja. Ontem eu estava sentadinho ali e eu tenho meus estudos paralelos e falei uma coisa ali. Aqueles irmãos, os 3, falei. Alguns pegaram, outros não. Por quê? O cara está pensando no que ele vai fazer lá fora. Quando ele entra, ele tem que esquecer tudo lá de fora. Verdade. Ele tem que vivenciar ali o momento, tentar aprender o máximo. Ah, mas a reunião está muito enfadonha. Você é que faz a reunião. Exatamente. É verdade. Exatamente. Você que gera ela. Exatamente. Vou fazer um comentário polêmico, então, em cima disso. Você acha que hoje a situação, na opinião de vocês, a situação da maçonaria, do irmão estar preguiçoso, né, de estudar, de buscar, de agir, de meter a mão, de fazer, esperar sempre que aconteça, porque agora eu vou lá. Vocês acham que isso é um problema ligado à sindicância? Talvez uma falha da gente na indicação, na metodologia que você aplica dentro de loja. Metodologia? Exato. E você, Vandir? Eu acho que, normalmente, quando acontece esse tipo de situação, nós, eu diria o mais antigo, a culpa cai sobre a nossa responsabilidade. Mas eu acho que está faltando um pouquinho mais de interesse naqueles que estão entrando. Mas, em compensação, os nossos irmãos do passado, né, os nossos antigos, viu, que nos cobravam muito, né, hoje a gente cobra menos. Então, e a sindicância também é muito importante, porque às vezes o irmão indica um profano para a nossa instituição, mas ele não conhece a fundo a situação, o lado profissional, o lado familiar, o convívio social, ele não conhece. Então, é aquele amigo que ele acha que vai encaixar, chega aqui na maçonaria e o cara não encontra aquilo que ele realmente desejava.
Porque aí, mais uma vez, ocupa os movimentos mais antigos. Que nós, as lojas, não estão passando essa dinâmica para os irmãos que estão chegando. Então, eles perdem o entusiasmo com muita facilidade. Mas a culpa é nossa. Por falta de metodologia. A culpa é nossa. Então, a gente pode dizer, de repente, que a maçonaria se tornou especulativa demais e pouco operativa na questão do quesito de fazer. Metodologia também é especulativa. Porque quando a gente fala metodologia, nós estamos falando o estudo dos métodos que você vai aplicar para o irmão entender o que está fazendo. Aqueles que vão administrar, os administradores das lojas, é que tem que estar preparado para aplicar isso junto com os irmãos. Eles são... Se você bota um venerável que... Tá? Só bate o martelo? Só bate martelo e muito mal. E não sabe nem para si. Então, o que acontece? A metodologia aplicada para você eleger um venerável não está sendo feita correta. Uhum. Quem é que vai ser venerável? Os irmãos têm que ter peito para mudar as coisas dentro da loja. Aqueles que têm visão para isso têm que fazer essa mudança. Vai ser venerável o cara que tem o quê? Quais são as características que ele tem que ter para ele poder assumir como venerável? O administrador, quais são as características de um bom administrador? O que eu preciso? Quais são as falhas que ele tem? O que eu posso aproveitar dele? Na administração, a gente tem aquilo que é positivo e o que é negativo. Uhum. O que eu posso... Não é verdade? Com certeza. Então, você tem que seguir a metodologia. E você tem que ter inspiração. Você tem que ver na loja, dentro da loja, quando as coisas não estão boas, você levanta, pede ao venerável licença, dependendo do rito, mas isso pode ser aplicado em qualquer rito. E você vai... Sente, porque a gente tem que ter um feeling, um sexto sentido, um feeling, para você observar que o bandido está dormindo, ou está desinteressado, que o irmão lá está desinteressado, eu tenho que estar de olho. Aí eu chego, levanto e vou. Meu irmão, você pode ficar de pé? Você pode fazer os sinais para mim? Então, nós temos que fazer... que ficar claro que isso é uma característica do maçom, aprender. E aquele que sabe, passa. O que não sabe, aprende. Uhum. E não tem que ficar chateado. Então, isso tem que ficar claro. Por isso que a metodologia, tá, que a gente vai aplicar para funcionar a loja tem que ser bem feita. Eu acho que a grande loja podia, tá, como o Grande Oriente também, trabalhar isso para poder preparar. E teve várias iniciativas que eu lembro, que eu vi, mas parou. Ela não dá continuidade, não há continuidade nos trabalhos. Você começa uma coisa boa, daqui a pouco corta. Aí a sequência vai embora. Nós tínhamos na loja o irmão Dionísio, Antônio Dionísio dos Reis. Dionísio preparava uma apostilinha para toda reunião, ele levava uma instrução ou de primeiro, ou de segundo, ou de terceiro grau. E ele, sabe, ia e jogava. A turma adorava. Mas Dionísio não cobrava. Tem que ter uma cobrança. Não é só eu trabalhar e te dar de mão beijada. Eu tenho que cobrar porque você só aprende com a prática.
Sem prática, você não aprende. Em lugar nenhum. Vai você para a televisão ver como é que faz uma comida. Aí você chega em casa, aprendi a fazer essa comida. Mas não faz. Aí depois você esquece tudo. Tem que praticar. Ontem você viu uma elevação. Você viu várias intervenções que eu fiz. Uhum. Por quê? Porque o irmão lê e esquece o que leu. Você tem que guardar aquilo. Você precisa guardar. Porque na hora que você necessita, não interessa o cargo que você tenha. Às vezes você chega numa loja e é alçado por um cargo, e às vezes você nunca fez. Né? Então, Vandir, vai ser orador. Porque a gente dentro de loja é um trabalhador. Uhum. Então, não interessa o local que for. Fica de guarda externo, fica de secretário, não importa. Mas você tem que conhecer o ritual. É verdade. Por isso é importante trabalhar isso. Seguindo esse raciocínio do irmão Elmo Machado, normalmente a gente é conhecido como um patinho feio, porque esse tipo de cobrança que ele fez é porque uma ação se medindo por pouca coisa. Você às vezes interfere em alguma situação para ajudar, para colaborar, mas o irmão entende que você está querendo ensinar a ele aquilo que ele entende que ele sabe, mas não sabe. Então, eu costumo, na minha loja, sempre orientar, dizer aos irmãos o seguinte: eu não me importo se estou agradando os irmãos com a minha fala, porque eu aprendi com o nosso grão-mestre, Sérgio Romai, que a loja tem que ter dono, mas o dono de loja, mas não é o dono que tem que fazer só aquilo que ele quer, não. É um dono de loja para ele tomar conta e não deixar realmente as coisas acontecer. É o que cuida. Então, é o que cuida. É o dono, mas que cuida daquilo ali. Porque nós temos observado que o irmão chega ali na venerância sem preparo nenhum. O irmão não tem planejamento, não se prepara no dia da reunião para poder passar dos irmãos. O que acontece com isso? Os irmãos que estão chegando, ele começa a achar que está demorando chegar a ele aquilo que ele foi buscar. Entende? Então perde o entusiasmo. Então, aí eu volto, boto a culpa nos antigos. A culpa é nossa. Mas por que a culpa é nossa? Porque nós não cobramos menos hoje. Porque eu me lembro que na minha época, quando eu entrei na instituição, em 82, 71 para 82, tá? Os irmãos, eu diria até que eles eram caxia. Que os irmãos te cobravam, te davam uma missão e meia hora depois já estava te cobrando aquela missão que deu. Não dava tempo nem de você respirar. Hoje não, hoje a gente entrou numa acomodação. Tá? Os irmãos hoje chegam mestre, ele acha que não precisa fazer mais nada. A plenitude não precisa fazer mais nada. Ele não se preocupa, como o irmão Elmo está dizendo, de ir lá buscar um trabalhozinho para poder acrescentar na reunião e trazer. Quer dizer, o cara que tem conhecimento, ele tem como obrigação repassar o saber, aquilo que ele aprendeu. E de hoje a gente tem observado que os irmãos que fazem isso são os mesmos em tudo quanto é loja. É importante que fique registrado, até porque o Colunas do Tempo ele é aberto, inclusive para iniciados e não iniciados, que as nossas reuniões, elas são sim dedicadas a estudo. Você está ali para estudo, não apenas para reproduzir o que já está feito, mas para provocar debates, fazer debates, identificar momentos onde que nós podemos atuar, identificar, de repente, necessidades da sociedade à nossa volta, onde a gente pode vir a atuar. A situação da segurança, então vamos fazer parte, vamos começar a frequentar as reuniões do Conselho de Segurança do município para podermos atuar lá. Como é que estão nossas escolas? Estamos com problema de falta de vaga? Vamos começar a frequentar. Então, essa atividade, ela surge justamente das nossas reuniões, do nosso interesse em participar. Mas eu diria que há 40 anos atrás, por exemplo, uma coisa que eu percebo que mudou, eu acredito que positivamente, é que hoje a relação entre as potências ela é muito mais forte, mais fluida. Verdade.
quando eu iniciei, estávamos começando com esse processo. E não seria interessante aproveitar esse momento em que nós alcançamos esse entendimento e começarmos a fazer mais trabalhos conjuntos? O que vocês acham? Junto à sociedade? Normalmente eu volto a falar da questão da vaidade. Lá atrás, nós já tivemos várias vezes a tentativa desse aproximamento. As vaidades não deixaram. Eu lembro que quando nós ingressamos, o GOB e a Grande Loja não estavam se falando direito. Não. A gente não podia visitar o Grande Oriente, nem o Grande Oriente podia visitar a Grande Loja. Estava estremecido. Desde 1944 que estava estremecido. Então, você vê, ali começou a aproximar. Por quê? Devido às grandes cisões que houveram do Grande Oriente do Brasil, que surgiu a Grande Loja, como é que eu poderia dizer? Essa mágoa entre eles permanecia. Era uma picuinha. Como uma picuinha. E essa picuinha estava lá, no âmago da coisa. Então, isso interferia na relação. Inclusive, houve vários comentários de se fundir. Novamente, Grande Oriente, Grande Loja, como houve tentativa através de algumas potências de mudar o sistema de governo do país, de transformar o país num sistema parlamentarista, sim, mas que houve resistência. Isso foi colocado em apreciação do povo brasileiro e o parlamentarismo perdeu, manteve o presidencialismo, mas são coisas que estão ligadas à maçonaria. Porque hoje, por exemplo, o sistema do governo é presidencialismo por causa de quem? Por causa da maçonaria. Porque foi a maçonaria que impôs o sistema de governo naquela época da República. Então, você vê a influência da maçonaria lá atrás. Sim. Como o Grande Oriente é presidencialista, o sistema do país é presidencialista. Então, esse trabalho se tentou, porque o sistema da Grande Loja é mais para parlamentarismo. Então, esse choque existia e por isso que não pôde se fundir. Entendeu? E nós temos que conviver com esses sistemas. Temos que aprender a conviver com isso. Os novos, quando entram, não conhecem esse aspecto. Os maçons novos não têm conhecimento e você quase não fala nisso. E isso atrapalha. O modo da Grande Loja é esse. Tem que ser assim. Aí ele acha que tem que ser assim para todo mundo. E vice-versa. Não é. Então, comportamentos são diferentes. E a gente tem que respeitar isso. É verdade. Eu até concordo com o irmão Domingos, que esse é o momento da gente aproveitar essa integração, como vocês iniciaram com o grão-mestre nosso, irmão André Rosa, com o nosso Zé Ricardo, que é de suma importância. Eu me lembro que nós tivemos uma participação, poderia dizer direto, né? Que quando eu fui venerável da minha loja, em 97, o Paulo Lingrube, nosso saudoso irmão, né? Ex-grão-mestre da Grande Loja, ele foi me visitar. E ele era o grão-mestre na época. E eu não tive chance de comunicar o meu grão-mestre da época,
e passei o malete para ele, coisa que isso não existia. Não existia, porque não tinha assim, essa ligação Grande Oriente com a Grande Loja. Então, eu passei o malete para ele. Depois que eu passei o malete para ele, que eu comuniquei ao meu grão-mestre da época, que era o irmão Zé Coelho da Silva, ele me parabenizou e falou que eu fiz corretamente, mas eu fiz, mas eu teria que consultar o primeiro. O que aconteceu? Na visita do irmão grão-mestre nosso, o Zé Coelho, na loja Evolução número 2, só estou falando de morto hoje, né? Nosso falecido irmão Francisco Paulino Campelo, ele era o venerável da loja Evolução número 2, ele desceu e passou um malete para o irmão Zé Coelho. Isso em 97. Em 99, quando houve aquele tratado da grande loja com o GOB, tá? A gente já estava exercitando isso. Como eu falei no início, eu já fazia parte, inclusive, da comissão de festa da Evolução número 2. E em 93 eu tive a honra de ser agraciado com o título de membro honorário da Evolução número 2. E hoje eu me sinto honrado quando falo até sem vaidade nenhuma, nós somos membros honorários de 8 lojas da grande loja. Mas naquela época realmente existia. Nós tivemos irmão que foi punido por ter ido à reunião da grande loja naquela época. O próprio irmão Edmo. Ele iniciou na loja Caixa, foi fazer a visita na Evolução número 2, ou Vigilância, uma loja dessa. E sofreu uma punição, porque ele não poderia ir assistir à reunião da grande loja. Então, hoje não. Hoje, quero até mais uma vez louvar aqui a iniciativa de colocar o nosso grão-mestre da grande loja, com o meu querido irmão André do ABRJ, isso é uma sintonia. E nós deveríamos, como você falou, aproveitar essa oportunidade. Acho que o momento é esse. Porque a gente se falava, não tem fronteira, então maçonaria é uma coisa negativa. A vaidade, realmente, ela... Eu acho que hoje é a maior fronteira, é o maior desafio a vaidade da ordem. Impede totalmente porque, veja bem, um exemplo, nós vamos juntar a grande loja com o Grande Oriente do Brasil, o Rio de Janeiro. Aí a pergunta que fica no ar, quem será o grão-mestre? Quem vai comandar a gente? Né? Isso. Então, realmente, a vaidade, que não tem espaço na nossa instituição, porque vários irmãos zelam para isso não acontecer, mas, infelizmente, a gente... aproveitar esse momento de união e trabalhar juntos, caminhar juntos, ombro a ombro. Não precisa um na frente, um no outro. Nós precisamos pesar. Sim. Pesar. A maçonaria hoje não está pesando. Ela teria que pesar a nível nacional e ter diretrizes que a gente consiga espaço para a gente mostrar quem nós somos, o que fazemos, qual o nosso objetivo. Sim. Essas coisas têm que ser vistas. Eu estou dentro da maçonaria para quê? Qual é o meu objetivo de estar lá? É só bater malete? É só sair fazendo política, visitando e tal? Isso é bom. Mas o fundamental, para que serve a maçonaria? Os caras que constituíram a maçonaria, qual foi o objetivo deles? Esses rituais nos conduzem aonde? E isso nós não estamos vendo. Ninguém fala. Quem nós somos? Aquela velha pergunta, de onde vim? O que sou? Para onde vou? Olha, qual é o conceito de maçonaria? Então você vê lá formação moral, formação filosófica, praticar caridade. Mas para que isso? Tem que ter um objetivo. Então nós precisamos buscar isso. O rito moderno tenta buscar isso. Tenta. Mas ele não está ainda. Existe a interferência da questão de vaidade. Tá? Todos os ritos chegam lá. Uhum.
por caminhos diferentes. Às vezes, um muito tortuoso. Muita coisa que ele coloca para praticar atrapalha a visão. Então, isso são situações que têm que ser discutidas, cara. Mas a porcaria da vaidade bate de frente. Verdade. Atrapalha essa evolução. A gente falou agora há pouco sobre o irmão não estar preparado para ser venerável, ele não conheceu um pouco da história. Tem um irmão que, quando eu iniciei, ele ainda sustentava um pouco dessas tradições maçônicas de cobrança, de estar em cima. Hoje tem a honra de estar ao meu lado aqui conduzindo esse projeto. E ele falava uma frase que me chamava muita atenção, que a gente precisa conhecer o passado para poder viver o presente, construir o futuro, né? A gente conhecer o processo, participar do processo. Com base nisso, se vocês forem olhar hoje para a história maçônica de vocês, desde o dia da iniciação até hoje, teve alguma figura que foi aquela representatividade máxima para vocês? Algum irmão que foi referência para vocês durante essa jornada? A gente citou vários nomes aqui, eu queria saber quem, assim, de bate-pronto, quem seria aquele irmão que... Teve em vários aspectos. A gente tem irmãos que têm uma moral ilibada, em que eu me espelho nele. Eu olho e falo, eu queria ser aquele cara. Por quê? O cara consegue andar numa linha reta. Ele não desvia do trilho. Ele é muito certo. A gente até desconfia, porque ele é muito certo. Mas, não é humano. Não, eu assistia várias histórias de irmãos dentro da loja. Uma delas, um irmão contava que na rua as pessoas identificavam o maçom pelo andar. Então, diz que um cidadão passava por um grupo de pessoas que estavam num bar, tomando cerveja, batendo papo, e esse cidadão passou com uma pastinha embaixo do braço, uma calça preta, um sapato preto, uma camisinha branca, manga 3/4, e passou caminhando. E esses cidadãos que estavam no bar, ele passava sempre ali. Olha, aquele moço lá é um maçom. Mas como é que você sabe que ele é maçom? Pelo andar dele. Porque quando ele entra numa loja, não interessa se ele vai entrar com o pé esquerdo, não interessa se ele vai entrar com o pé direito, se ele vai entrar com os dois pés, não interessa se ele vai fazer esquadria ou não. Ele adquire um compasso. Os passos dele são compassados. É igual bater malete. O bater o malete tem que ser as batidas compassadas. Mostra o seu equilíbrio. Então, aí você começa a ver uma pessoa, um cidadão, que anda em linha reta. Ele precisa... Eu tenho um irmão da minha loja que me despertou muito o interesse em estudar. Foi o Antônio Dionísio dos Reis, um velhinho, mas que sabia muito. Sabia muito. No momento em que você não tinha internet, você não tinha... a informática não existia, só existia nos Estados Unidos. Aqui a gente não tinha nada. E ele pegava o quê? Eu chegava para ele, Dionísio, onde que eu consigo essas coisas? No sebo. Vai buscar no sebo. Não tem nenhuma
editora que possa me vender um livro sobre esses assuntos? Não. Então, eu buscava sebo em Niterói e no Rio. Eu rodava aqui o centro do Rio, que tinha vários sebos bons para achar livro usado, para ler, para estudar. Ganhei livro do Zé Guimarães Gonçalves, que foi grão-mestre, ganhei livro dele. Sabe qual era o livro? Um livro proibido. Está lá guardadinho comigo. Então, são pessoas que eu tomava como referência. Então, eu tenho... tem alguns escritores. Tem um que eu tenho como referência, Nicolas Lan. Brasileiro. Brasileiro, não. Ele era húngaro, né? Que veio, se radicou aqui, na loja Evolução 2, e onde tem um filho. Ele é morto. Tem um filho, que é o Ítalo Aslan, que, por sinal, é da Academia Niteroense, é do GOIRJ, né? Fazia parte do GOIRJ, mas o Nicola trouxe um conhecimento, uma educação lá de fora. E eu tinha ele como. Um outro que eu tinha como era o Chico Trulha, lá do Sul, que também escrevia muito. Então, eu tenho esses como parâmetro. São ações, todos eles. Da minha loja e fora da minha loja. Tá? E você, Vandir? Eu diria que eu me inspirei muito, não nesses autores de relevância que o irmão Machado está falando, mas eu me inspirei muito no nosso professor José Coelho da Silva, que foi um exemplo. Eu acho que, com todo respeito, nosso grão-mestrado hoje, mas o irmão José Coelho ele foi e será sempre o eterno grão-mestre, que o professor nos ensinou muito, aprendi muito com o Zé Coelho. Mas nós temos em cada loja irmãos que realmente fazem a diferença. Tá? São poucos, né? A gente está carente disso aí, infelizmente. Né? Não é que crítica, né? Mas infelizmente. Os irmãos que fazem a diferença hoje nas lojas são os mesmos irmãos que já vêm um bom tempo já prestando esse serviço para a maçonaria. Mas nós temos numa loja em São Gonçalo um irmão que é a maior referência. O irmão é diferenciado, que chama o irmão Antônio da Costa Maia. Antônio Maia. Ele é um médico. Foi candidato a prefeito. É um médico, foi candidato a prefeito, foi vice-prefeito na cidade. E esse irmão hoje é um irmão que a gente, até em conversar com esse irmão, ele é um médico, mas eu falo para ele que ele, conversando, ele já está curando o problema que você levou para ele. Eu, quando fui venerável da minha loja, a minha loja me fez minha indicação em dezembro, antes das férias, a primeira coisa que eu fiz foi procurar por esse irmão, para pedir ajuda. E eu gravo uma mensagem que ele passou para mim, que no início eu não entendi, depois eu passei a entender. Eu fui procurar assim, olha, a minha loja me indicou para ser o venerável. Eu gostaria de ter a tua ajuda. Seu irmão sempre foi um exemplo da maçonaria, para mim principalmente. Aí ele disse para mim o seguinte, você não vai precisar da minha ajuda, não. Eu falei, como? Ele falou, você tem uma cunhada que é atuante na maçonaria, gosta da maçonaria tanto como você gosta, e vai te ajudar na parte lá de fora, tá? Na parte social, e você, enquanto você está fazendo cumprindo a sua missão como venerável da tua loja. Mas eu vou te dar um conselho. Para você realmente, olha bem a sabedoria, ser bem-sucedido na sua venerância, você tem que saber administrar a vaidade dos irmãos. Olha só que profundo. Você tem que administrar a vaidade dos irmãos. E realmente eu gravei aquela até alguns veneráveis eu passei esse ensinamento. Aí eu comecei a observar que realmente o Maia não foi tentando agredir e nem chamar os irmãos de vaidosos, porque todos nós somos vaidosos pelo filho que nós temos, vaidosos pela profissão, pelo trabalho. A roupa. A roupa que nós vestimos, nós temos essa vaidade.
Então, eu tinha um irmão na minha loja, que ele era da alta administração, tá? Ele até partiu para o Oriente Eterno. Ele sentava do meu lado e tudo que eu fazia, ele me criticava. Ó, tá errado. Tá querendo aparecer, tá inventando, não sei o que e tal. E o irmão, mas eu, novato ali, então, achava que realmente ele estava tentando me ajudar, mas nada, ele estava me atrapalhando realmente. Mas, sempre como aprendi que tem que ser tolerante, eu acrescento até a quarta palavra, né? Liberdade, igualdade, fraternidade e tolerância. Uma ação deve ser tolerante, né? Aí eu refleti sobre o ensinamento do Antônio Maia. O que eu fiz? Eu e o irmão tinham direito à medalha, tá? Que o GOB-RJ na época, o ERJ dava na época, para o irmão que tinha 2, 3 mandatos na mesma função lá, tipo Conselho Estadual da Ordem e tal. Eu corri atrás dessa medalha e arrumei para dar para esse irmão essa medalha. Eu convidei o nosso querido, saudoso irmão Campelo, né, com aquela eloquência, aquela fala maravilhosa, né, para comparecer na loja nesse dia e pedir que o irmão Campelo fizesse a entrega da medalha para aquele irmão. E fiz questão de ficar com a casa cheia, né? A loja lotada mesmo, em homenagem ali. Aí o Campelo fez, até exagerou um pouco, né? Colocou algumas qualidades no irmão que realmente não tinha. Mas quem conviveu com o Campelo sabe que o Campelo realmente, na fala dele, era aquele nortista, né? Uhum. Poeta, né? Aí o Campelo até exagerou. Quando terminou a cerimônia, o irmão ficou emocionado, não conseguiu até fazer uso da palavra. Quando chegou lá fora no jantar, o irmão falou: vem cá, como que você faz uma homenagem a um irmão que pega no teu pé o tempo todo? Eu falei: aguarde que você vai ver. Realmente, daquele período para frente, o cara que mais me ajudou na loja foi justamente esse irmão que botava pedra no meu sapato. Por quê? Porque ensinamento do Antônio Maia, eu exercitei a vaidade do irmão. Fui lá, fiz um carinho, alisei ele e tal. É tudo que ele queria. Então, realmente, a vaidade, ela supera realmente, às vezes, o comportamento de determinados irmãos. Mas o irmão foi o que mais me ajudou depois. Tive uma obra na loja, ele foi o primeiro a chegar junto, mas, no início, ele era uma pedra no meu sapato. Tudo que eu fazia, ele falava que estava errado. Isso é percepção. Até para terminar, uma vez um irmão estava me prometendo a fazer a visita, mas ele nunca conseguia conciliar o horário, porque a nossa loja é segunda-feira, né? Chegou uma segunda-feira, já era 8 e alguma coisa, aí bateram a porta do templo lá e o vendedor anunciou que era esse irmão que tinha me prometido a me visitar. O irmão era mestre instalado, tinha saído da venerância há pouco tempo. Aí eu, querendo exercitar o nosso regulamento, eu pedi que o irmão entrasse com formalidade, né? Porque o mestre instalado, né, pelo menos na nossa potência, ele tem a prerrogativa de ser recebido, tem um protocolo para receber ele. 2 irmãos no norte, um irmão no sul, munido de espada, entende? E ele é recebido desta forma. Porque, na realidade, o mestre instalado é uma autoridade na loja, né? Não é só simplesmente um ex-venerável. Aí eu recebi o irmão dessa forma, mas a título até de instrução, porque eu tinha certeza absoluta que vários irmãos que estavam ali nunca tinham assistido, né? Receber um irmão mestre instalado de uma outra loja daquela forma. E nesse dia que esse irmão realmente ele até encheu minha paciência. Ele bateu o tempo todo na minha perna e: você está inventando, você está inventando, você está inventando, você está inventando, está inventando. Aí eu sempre fui folgado, né? Eu lia muito, como ele falou, lia bem o regulamento. Eu falei: meu irmão, dá uma olhada no regulamento geral da federação e vê o porquê desse meu comportamento. Ele foi. Na mesma hora, o irmão abriu lá e... Aí, o mais exibido ainda, eu falei: está na página tal, meu irmão. Eu vi que ele estava perdido, né? Na página tal. Ele foi e leu. Faixa 1. Como é que se recebe o irmão que é da faixa 1? Aí está lá: venerável mestre instalado, deputado, está lá os irmãos que têm direito, né? A faixa 1. Aí ele leu e falou para mim: está vendo aí que você está inventando? Está aqui, ó. Venerável. Porque ele leu direto: venerável mestre instalado. Eu falei: meu irmão, tem uma vírgulazinha aí que modifica totalmente o teor da sua conversa aí. Ó, que é venerável, vírgula, mestre instalado. Que é outra história. Dá uma olhada, como é que é recebido? Aí ele olhou e tal, recebido e tal, da forma que eu fiz realmente. Então, a gente volta novamente a bater na tecla da vaidade. Então, a vaidade do irmão explora que a gente
está sempre passando que isso não existe, a maçonaria, mas não tem jeito. A gente roda, 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 e a gente cai na vaidade e a gente perde um tempo fora do comum com determinados irmãos que colocam a vaidade na frente de qualquer situação. Então, esse ensinamento do meu querido irmão Antônio Maia, que eu faço questão de sempre louvar os elogios, é um exemplo, é um irmão diferenciado. Então, você viu no ensinamento, não palavrinha de nada, administrar a vaidade dos seus irmãos. Então, se você conseguir descer um degrauzinho e se igualar ao irmão, você consegue realmente tirar daquela cabeça do irmão aqueles pensamentos que realmente não tem nada a ver com a maçonaria. E a gente está cheio de irmão assim, né? Os inventores da vida do irmão que inventa, né? Pois é. Meus irmãos, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, a contribuição e o apoio no projeto. É fundamental para a gente poder trazer um pouco mais de voz, de transparência, contar um pouco mais da história, contar um pouco mais da experiência dos irmãos, além dos cargos, né, dos currículos, a gente contar um pouquinho mais quem é cada irmão, transparecer isso é muito importante. Então, só tenho a agradecer pelo apoio e pela presença dos irmãos aqui no projeto. Eu agradeço muito, são dois irmãos que têm minha admiração, têm meu carinho, são meus professores. Eu sempre falo com o Vandir foi um dos responsáveis que me permitiu que eu entrasse na ordem, né? Estava lá comigo desde o primeiro momento e me acompanhou em toda a trajetória, no início lá na Evolução 2, o Elmo, uma referência, membro da Academia Maçônica de Letras, professor, membro fundador, então sempre trazendo despertando essa nossa vontade de aprender e de conhecer. Para mim é muito bom estar aqui. E o Colunas do Tempo com certeza começa com o pé direito, sabe? Com o pé direito no sentido de uma caminhada de levar um pouco mais de informação do que a nossa ordem para a sociedade, né? Deixar de uma forma clara e transparente e responsável informações na internet sobre o que é a nossa ordem e sobre qual é o nosso papel nesse mundão que temos aí pela frente. E a palavra está com vocês para as nossas conclusões. Essa conclusão. Eu queria realmente agradecer essa oportunidade, né? Fiquei preocupado com o convite, porque a gente nunca está preparado, né? Um maçom é como um soldado no quartel, né? Ele nunca está preparado, mas tem que dar conta do recado. Não, eu trouxe alguma escolinha, porque são mensagens de otimismo que eu entendo que nós precisamos na maçonaria, tipo assim, exercitar a lealdade, porque eu entendo que a lealdade é o alicerce da fraternidade, né? Com certeza. E trouxe também uma mensagem, por último, que tudo isso que nós comentamos aqui, tá, foi de suma importância, um aprendizado maravilhoso, mas eu entendo que as palavras, elas ensinam, mas o exemplo é que arrasta. O exemplo é que é fundamental no maçom. Exatamente. O maçom, ele, para ser um verdadeiro maçom, ele tem que, acima de tudo, ser exemplo. Exemplo na família, exemplo no lado profissional, exemplo de todos os segmentos. Entendeu? Então, eu entendo dessa forma. E quero, mais uma vez, né, agradecer essa oportunidade. Obrigado. Professor? Primeiro, parabenizá-lo pela iniciativa. Tá? Isso é importante. Divulgar a instituição. Outra é o cuidado que vocês estão tendo nas escolhas daqueles que vão falar. E vocês estão com essa responsabilidade. Parabéns. E eu gostaria de deixar aqui uma frasezinha que é importante. A vida é uma passagem. Vamos aproveitá-la enquanto aqui estamos. Ah? Com certeza. Quanto tivermos vida, poderemos estar aqui. Daqui a pouco, é um passarinho. Voa. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Você que nos acompanhou até agora, agradeço e fico à disposição para a gente estar nos encontrando de novo no próximo episódio de Colunas do Tempo. Muito obrigado. Até lá. Até lá.